Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E se você busca por temas bíblicos, acho que você está no lugar certo. Hoje vamos estar falando a respeito do cristão verdadeiro e do religioso. Por que é tão ruim você ser uma pessoa religiosa ao extremo? Tenho para mim que a pessoa religiosa é a pessoa que está muito ligada a doutrinas humanas, a dogmas de instituições que muitas vezes não te levam a canto nenhum. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa desobediente a lideranças, seja lá do lugar onde você frequenta, mas que você ser muito apegado a esses dogmas pode te prejudicar na sua vida cristã. Isso porque, dependendo de onde você estiver, os dogmas colocados por homens dentro da instituição pode ir contra as escrituras em determinado momento. E se você for muito apegado a esses dogmas religiosos, você vai acabar ficando contra as escrituras e logicamente contra a palavra de Deus, o que não é correto e nem o que nenhum cristão gostaria de passar. Eu quero tomar aqui, por exemplo, um dos grandes líderes da igreja no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Aqueles que conhecem a história sabem que Paulo era uma pessoa muito religiosa, muito devoto ao judaísmo. E por conta dessa devoção, ele acabou indo em determinado momento contra a palavra de Deus quando perseguiu a igreja de Jesus Cristo, porque ele era extremamente religioso. E eu quero pegar, por exemplo, a própria fala dele acerca do assunto, que está em Gálatas capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8. E ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu desça e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho dito, que seja anátema, ou em outras palavras, que seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ah, Micael, então você está dizendo que eu não devo obedecer à minha liderança? Que eu não devo obedecer aos líderes? Que eu não devo obedecer às leis? Porque eu não devo obedecer às autoridades? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é até que ponto devemos estar submissos a tal autoridade. Porque Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, que devemos ser sujeitos às autoridades. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, que devemos ser sujeitos às autoridades. Então o que está falando, Micael? Estou falando até que ponto devemos estar sujeitos às autoridades. E devemos estar sujeitos até o limite da palavra. Quando a autoridade começa a atropelar a palavra, então não devemos ser mais sujeitos a essa autoridade, porque devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E se amamos a Deus dessa forma, não podemos dar maior valor à palavra de uma autoridade do que a palavra de Deus. E assim como Paulo, por ser muito zeloso à sua religião, que era o judaísmo, por ser uma pessoa muito religiosa, acabou em determinado momento atropelando as coisas e indo contra a vontade de Deus quando perseguiu a igreja. Assim nós podemos acabar fazendo quando ficamos muito apegados aos dogmas religiosos, ao que a nossa liderança coloca para nós, sem analisar isso nas escrituras. Devemos sim ser sujeito às lideranças, sujeito às autoridades constituídas, desde que elas estejam sujeitas às escrituras e sujeitos a Deus. Porque se amanhã pastores começarem a rasgar as Bíblias e a pregar um novo evangelho, devemos estar contra esses pastores e não sujeitos a eles. Porque primeiro vem a palavra de Deus e depois a palavra do homem. Deus sempre está sobre o homem, sempre acima do homem, e não o homem acima da palavra de Deus. Portanto, sejamos sujeitos primeiramente a Deus e a sua palavra. E se a nossa liderança estiver sujeita a essa palavra, então sejamos sujeitos a eles. Se o nosso presidente da república estiver sujeito a essa palavra, então sejamos sujeitos a eles. Mas a partir do momento que começarem a sair dessa palavra e a fazer o que é mal aos olhos do nosso Deus, a partir deste momento não devemos estar mais sujeitos a eles, porque não podemos ficar contra o nosso Deus. Bom, vamos ficando por aqui. Essa foi a parte 1 do vídeo. Vou fazer um outro vídeo ainda dando continuidade a esse assunto. Não esperava que esse assunto fosse ficar tão longo, mas vamos gravar umas parte 2 para este assunto, do porquê não devemos ser extremamente religiosos, mas sim devemos ser cristãos genuínos, aqueles que analisam a Escritura e aqueles que temem a palavra de Deus e não aos homens. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.